Bomba no STF. O general Freire Gomes, ele deu ontem um depoimento demolidor. Ele desmentiu, ele desmontou, detonou a narrativa do golpe do ministro Alexandre de Moraes a ponto de irritar tanto, mas tanto o ministro, que Moraes ameaçou um general 4 estrelas. E isso abriu uma verdadeira crise no STF. Afinal, ele não só é um general 4 estrelas, mas é uma das principais testemunhas da ação do golpe. Olha, isso aqui é breaking news, isso aqui vai melhorar o seu dia. Eu vou mostrar para você 3 coisas nesse vídeo. Primeiro, como que o general Freire Gomes ele desmentiu totalmente a narrativa do ministro Alexandre de Moraes, do STF, da PGR, da Polícia Federal. Em segundo lugar, eu vou mostrar para você como que o Moraes se irritou a ponto de ameaçar o general quando ele não confirmou a narrativa. E em terceiro lugar, eu vou te contar o que o Moraes pode fazer agora, depois de toda essa repercussão negativa desse depoimento. Então é uma crise no STF, é bomba no STF, e isso vai alegrar o seu dia. De você que é um guerreiro aqui, que luta comigo por liberdade, por justiça no Brasil, e para que a voz da nossa indignação chegue mais longe, vai deixando aí o seu like para mais gente ficar feliz com essa notícia aqui. Bora aqui então pro primeiro ponto com essa matéria que saiu na Folha de São Paulo. Olha aí, ex-chefe do Exército minimiza a minuta golpista de Bolsonaro, confronta versões e leva a bronca de Moraes. Gente, esse título aí é da Folha de São Paulo. Da Folha de São Paulo. Vocês não vão acreditar nas coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Moraes ele não deve ter nem dormido nessa última noite de tanta raiva que ele deve ter ficado o general. Bom, ontem, pessoal, começaram os depoimentos secretos das testemunhas da ação do golpe lá no Supremo Tribunal Federal. Aqueles depoimentos que jornalistas não podem gravar. Aqueles que fotógrafos e cinegrafistas não podem nem se credenciar para entrar no plenário da primeira turma do STF para assistir, para fazer registro fotográfico, para filmar. Isso tudo, é claro, de forma bem democrática, bem transparente, numa democracia e transparência ao estilo STF. Por isso que a gente não tem o vídeo aqui para mostrar para você. Mas a imprensa estava lá, advogados estavam lá, e por isso a gente sabe o que aconteceu daquele velho estilo da antiguidade, com as pessoas aí contando umas para as outras. Afinal de contas, a gente não vive, né, no STF, não está na era do internet, pelo jeito, porque as pessoas têm que contar o que aconteceu lá dentro. Não dá para filmar, não dá para gravar. Mas vamos lá. O general 4 estrelas, o Freire Gomes, que era comandante do exército no governo Bolsonaro, ele era uma das testemunhas mais esperadas. E olha, ele surpreendeu com 2 coisas. Primeiro, o general afirmou que o Felipe Martins ele não estava na reunião com os comandantes das Forças Armadas em que a tal minuta do golpe seria apresentada. Isso aqui é uma bomba para o ministro Alexandre de Moraes. Por quê, Deltan? Porque isso aqui é mais uma vez mostra como não existem provas que liguem Felipe Martins à minuta do golpe. De modo que o Felipe Martins ele se tornou réu num processo por conta de uma minuta que tem 0 provas de que tem alguma relação dele com ela. A única coisa que existe aí é a palavra do Mauro Cid. E a palavra de um colaborador não é suficiente nem para acusar alguém, quanto mais para condenar alguém. E ainda assim ele foi acusado e está respondendo um processo por isso. Em segundo lugar, o general ele negou uma das principais narrativas da PF, PGR, STF, da imprensa militante. A narrativa de que ele tenha dado voz e prisão a Bolsonaro. Isso nunca existiu. Dá uma olhadinha aqui no que o próprio general disse. Olha aqui o que ele mesmo disse. Freire Gomes negou que tenha dado voz e prisão a Bolsonaro. A versão do general contraria o depoimento do brigadeiro Batista Júnior, que afirmou à Polícia Federal que o chefe do exército teria dito que seria obrigado a prender o ex-presidente caso avançasse com os intentos golpistas. O general diz que somente indicou a Bolsonaro que ele poderia ser enquadrado juridicamente caso adotasse uma medida ilegal e que o exército não iria atuar em algo que iria extrapolar a nossa competência constitucional. Isso aqui é uma verdadeira bomba pro colo do Moraes. Olha, não sobrou pedra sobre pedra na versão alexandrina. E mais, o general Freire Gomes ele também disse que o então comandante da Marinha, o Almir Garnier, ele simplesmente disse que estaria com Bolsonaro. E que não cabia a ele interpretar ou dizer o que o Garnier quis dizer com isso. Mas que na época ele não interpretou como qualquer tipo de conluio. E aí, meus amigos, aí foi o momento em que Moraes se irou, se irritou, interrompeu o irado e ameaçou um general 4 estrelas. Olha aqui.
Moraes interrompeu o depoimento nesse momento e acusou o general de mentir em juízo. A testemunha não pode omitir o que sabe. Vou dar uma chance para a testemunha falar a verdade. Se mentiu para a Polícia Federal, tem que dizer que mentiu para a polícia. Foi o que disse a Alexandre de Moraes. E olha o que o general responde. Ele responde que, aspas, após 50 anos de exército, jamais mentiria. Gente, o general, ele não deitou pro Moraes. Que resposta corajosa. Segue olhando aí, aspas do general. O almirante Garnier, ele tomou a postura de ficar com o presidente. Eu não posso inferir o que ele quis dizer com estar com o presidente. Eu sei exatamente o que eu falei e eu afirmo. Ele disse que estava com o presidente e a intenção do que ele quis dizer com isso não me cabe interpretar. Gente, então veja o que aconteceu. O general, ele disse uma coisa, o Alexandre de Moraes falou que ele estava mentindo, e o general disse, não, nada disso, não estou mentindo, é isso aqui, não mentiria. E sabe o que mais? O general Freire Gomes, ele foi tão altivo e tão corajoso que ele e os seus advogados pediram naquele momento que o ministro Alexandre de Moraes apresentasse no telão da primeira turma trechos do seu depoimento para provar que ele não estava mentindo. Ele trucou, ele seisou o Moraes. Mas aí, olha o que o Moraes fez. O Moraes negou nas palavras aí da Bárbara, do Te Atualizei. Olha o que ela disse. Freire Gomes pediu para o seu depoimento ser exibido na tela para provar que ele não estava mentindo e aprovar por A mais B. E o Alexandre disse não, obrigado. Isso tudo longe do escrutínio público. De novo, democracias não fazem isso. É o que diz aqui a Bárbara do canal Te Atualizei. Gente, então vocês entenderam? O Moraes acusou o general de mentir. O general disse, não tô mentindo e mais. Mostra aí na tela então. Mostra que eu tô mentindo, mostra o meu depoimento, eu sei o que eu falei, eu tô falando a verdade aqui. E aí o Moraes se encolheu. Ele não tinha nem segurança na acusação que ele estava fazendo, irado contra o general. Gente, se o Moraes ele faz isso aqui com o general 4 estrelas, o que ele não faz aí com o Harris mortal, hein? O que ele não faz com uma pessoa comum? O que ele não faz como fez com o Crezão, com uma Débora, hein? E olha, indo aqui agora para o terceiro ponto, o jornalista Cláudio Dantas ele deu a letra sobre o que o Moraes pode fazer agora que a narrativa do golpe desmontou diante do público. Então assista aqui comigo rapidamente a esse comentário aqui do Cláudio Dantas que vale muito a pena. Olha aí. Com seu castelo de cartas desmoronando, podemos esperar uma pressão ainda maior sobre o brigadeiro Batista Júnior na próxima quarta-feira. Com a repercussão negativa do depoimento de Freire Gomes, talvez Moraes resolva proibir de vez o acesso da imprensa à sala da primeira turma, onde repórteres trabalharam hoje sob marcação cerrada de policiais. Alguns tiveram seus pertences revirados, barrinhas de cereais tomadas e até obrigados a desbloquear seus celulares para verificação dos agentes, orientados a expulsar quem violasse a regra ditada pelo ministro relator. Ministro ditador. É isso aí, ministro relator. É isso aí, Cláudio Dantas. E o Rafael Fontana, ele também já sabe o que vai acontecer com o próximo depoimento. Dá uma olhadinha aí no comentário dele, ó. Alexandre de Moraes deve iniciar o próximo depoimento com a seguinte declaração. O senhor se compromete a confirmar tudo aquilo que se encaixa na história que eu criei? O que o Rafael Fontana está fazendo aqui? Normalmente o juiz tem que falar, o senhor se compromete a dizer a verdade, toda a verdade. E agora Moraes vai fazer a sua própria versão. Vai dizer, o senhor se compromete a confirmar tudo que se encaixa na minha história? Senão o senhor pode ser punido pelas penas da lei, hein? E agora eu quero ouvir a sua opinião sobre a destruição total da narrativa suprema sobre o golpe. Me conta aí nos comentários o que você achou. Conta que eu quero saber a sua opinião. E para encerrar, eu vou te pedir só uma coisa hoje. Aciona o sininho das notificações para você acompanhar o que a gente publica e você poder decidir acompanhar essas notícias, análises. Você vai ver lá no campo de notificações, você escolhe ver ou não ver, mas você vai ter essa possibilidade. Você vai ter isso no seu feed, no seu stack ali. Você vai abrir o seu canal e você vai ver ali no seu feed a possibilidade de você assistir aos nossos vídeos. Isso é importante para você seguir aqui junto com a gente seguir juntos, erguendo a voz à nossa indignação, lutando juntos como guerreiros da liberdade e da justiça. Um grande abraço.